Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rambo ou no Odissê. E, às vezes, alguns vídeos serão colocados no O Farol do Brasil, no YouTube. Bom, o tema de hoje é bem interessante porque nós estamos aí às portas da COP28. Mas antes de falar sobre essa reunião, é importante a gente trazer algumas coisas que foram estabelecidas numa COP muito mais antiga. Na verdade, né, foi a COP de Paris, onde nós tivemos aí o Acordo de Paris, né, o fadado Acordo de Paris, que agora prepara o terreno para o que será imposto a toda a humanidade. E é claro, né, o Brasil sempre sendo aí o cabeça dos problemas piores que são implementados para a humanidade. Então, agora no começo, vamos falar um pouco sobre a COP21, o nefasto Acordo de Paris. Veja só, foi a conferência infernal onde foram determinados os flagelos para a humanidade. E isso aconteceu em 2015. Foi lá que eles criaram o chamado INDC, Intended Nationally Determined Contribution, para que os governos da época estabelecessem cada um a sua pretensão de contribuição nacionalmente determinada. O que isso aí estava a fazer? Bom, o INDC ele é um relatório que é realizado por cada país, onde ele vai mensurar as atividades humanas, quanto que emite de CO2, e vai oferecer isso para o Acordo de Paris. Então, veja só, ele tem aí uma pretensão, mas vejam que isso vai ficar bem pior, tá? Então, ele tem uma pretensão de trazer contribuições nacionalmente determinadas. Cada país faz aí a sua pretensão. O que acontece, então? O INDC, como são valores pretendidos como intenções, eles não são obrigações com cláusulas vinculantes. Então você fica pensando assim, bom, então é só um negocinho para o pessoal estabelecer talvez, né, alguma coisa para o futuro? Exatamente, só que a gente sabe que tudo que começa com intenção acaba com uma obrigação, né? São normas que começam com consultivas e daqui a pouco ficam com força de lei. Então, no início tinham aí um objetivo de criar um ciclo de respostas construtivas para consultas entre a tomada de decisões nacionais e internacionais sobre mudanças climáticas, ou seja, era simplesmente um projeto. Então vejam só, né, decisões nacionais e internacionais, tipo assim, quem pode dar mais, quem pode dar menos, se haveria uma contribuição, ou seja, tentando ressuscitar aquele lixo daquele protocolo de Kyoto também, que fazia a troca do 6 por meia dúzia, né? Então você não emite aqui, mas eu emito aqui, agora não, eles querem reduzir para todos, e aí faz com que a escassez de CO2 do mercado, daquele mercado de carbono, se torne um valor cada vez mais alto, né? Então você faz duas coisas, além de você dificultar, reduzir de fato a emissão de CO2 e de outros gases que eles chamam de estufa, né, do faldado e fraudulento efeito estufa, eles ainda fazem com que eles sejam escassos e valorem mais. Mas é uma vagabundagem muito grande isso aí, tá? Mas vamos ver que vai ter coisa pior. Ou seja, então, é simplesmente um projeto. Para o Brasil, já estamos caminhando para tomar partido nacionalmente e sem que haja a recíproca real e a total determinação de outros países. Ou seja, né, é aquela coisa desses políticos imundos brasileiros que batem no peito dizendo que nós somos os protagonistas da história do aquecimento global, da mudança climática, os otários, né? Porque China e Índia já adiaram a execução dos seus INDCs e mesmo que o fizessem, seu caráter seria completamente duvidoso. Você vai acreditar nisso? Sabendo, por exemplo, do protocolo de Montreal, aquela nuvem entre muitas e muitas aspas que apareceu de CFCs, os antigos gases refrigerantes sobre a região oriental, porque agora eles têm satélites que medem CFCs, né? Não sei para quê, né? Se já não tem mais esse gás no mercado, não é isso? Mas encontraram isso saindo do Oriente, mas ninguém sabe de onde veio. Será que não veio da China? Como eles são covardes, a gente é muito covarde, né? Eles não conseguem falar a realidade. Então, imagina só falar dos outros países, então, né, pessoal? Vamos pensar, será que os Estados Unidos realmente vai fazer isso?
Mas você acha que o Canadá realmente vai fazer isso? Pode até tentar, mas eu duvido que eles vão colocar isso em prática, né? Sempre nós aqui no Brasil é que vamos tomando essa conta, vamos pagando essa conta, né? Então isso é muito terrível. Então o Brasil já passou a adotar a sigla na forma INDC, né? Mas vocês estão vendo que o I ali está minúsculo, né? Por quê? Porque ele vai sumindo, vai diminuindo até sumir, porque está demonstrando que a implementação está bem adiantada. Assim, o pretendido, que é a letra I, né, de intenção, né, o pretendido será retirado e teremos, então, o terrível NDC. Tá? Por que terrível? Porque aí ele se torna uma contribuição nacional determinada, substitua determinada por obrigatória. Tá? Então, esses políticos estão fazendo isso, estão fazendo com que o Brasil ajoelhe-se frente a essas normas internacionais. Os outros países também vão fazer, não pense que não, mas vão fazer muito menos. Aqui é demais a coisa, aqui é demais. Né? Conforme o Acordo de Paris, os países devem apresentar uma NDC atualizada a cada 5 anos. Então, veja que é aquela burocracia eterna, que ela nunca sai. Tudo que esses caras da ONU estão fazendo, essa besta da ONU está aí a realizar, é sempre criar burocracias apoiadas em pseudociência, né, de cientistas bastante vagabundos, chapa branca, que se venderam para fazer, né, vendilhões que estão aí se sujeitando a legitimar essas ações internacionais e de desgraça para a humanidade. Ainda por cima, a cada 5 anos, sempre é o número 5, né? A cada 5 anos eles estão aí atualizando essas coisas. E veja só, né? Com uma progressão além da NDC atual do país, para refletir sua maior ambição possível. Então, como assim para além da NDC atual do país? A partir do momento que você fizer uma NDC já draconiana, gigante, né? Daqui a 5 anos você vai ter que pegar essa daqui e piorar. E depois de 5 anos, piorar de novo, e assim sucessivamente. É por isso que eles colocam essa maior ambição possível, né? Você ser realmente ambicioso. Então, não é à toa que você vê esse crápula do Guterres, né, fazendo essas afirmações essa semana. Nós estamos aqui, então, na última semana de novembro, dizendo que o que eles estão querendo para metas é muito pouco, precisa ser muito mais, precisa se causar uma ambição maior. É tudo um discursinho vagabundo, muito bem elaborado, muito bem coordenado. Então, cada um deles já tem esse discurso pronto, aí põe na boca do títere aí do Guterres, né, para poder fazer essa fala por aí, dizendo que essas metas não são suficientes, que nós temos que fazer muito mais. Né? Tudo isso aí é uma enorme fraude. Eles estão aí por trás, tudo já engendrado e querendo colocar os NDCs de forma draconiana, cada vez pior para todas as sociedades do mundo, do qual o Brasil é o carro-chefe, como sempre falo. Né? O Brasil e a Austrália são os carros-chefe dessa insanidade toda. Então, no caso do Brasil, por exemplo, a INDC compromete, só para vocês verem o número, né, as proporções aqui, compromete uma redução de gases de efeito estufa, né, essa fraude do efeito estufa, em 37,5% até o ano de 2025. Certo, pessoal? Daqui um ano e meio, mais ou menos, né, aí eles querem tirar 37,5% do CO2 que nós emitimos. Imagina só, e pretendem alcançar 43% até 2030. Quer dizer, amanhã eles querem que mais de 30% das atividades humanas no Brasil sejam restringidas. Tá? Então, isso compromete, em 7 anos, quase metade de todas as atividades que passam a ser enquadradas como estufa aqui no Brasil. Isso aqui é um verdadeiro terror. Tá? Isso aqui é um verdadeiro terror. Isso aqui vai acabar com o nosso país. Simplesmente vai acabar com o nosso país. E eles não estão nem aí para isso. Eles não estão nem aí para isso, eles vão continuar fazendo o que eles querem. Nós estamos aqui alertando a todos. E agora tem então o novo carnaval fora de época, que é a COP28. Né? Então vamos falar um pouco agora sobre a COP28, que é o novo carnaval fora de época, que vai acontecer em Dubai. Né? O paradoxal aqui é você ter um árabe, né, que tem fontes de petróleo inesgotáveis, né, falando sobre efeito estufa e aquecimento global. Né? Uma coisa assim que a gente olha e fala assim, a insanidade do mundo está cada vez maior. Mas vamos lá, o Brasil será então a bola
da vez. Eu sempre gosto de dizer, leia-se o otário, o submisso e o fracote de sempre, né? Isso que nós vamos ser, porque as mídias marrons e corruptas do Brasil e do mundo estão mostrando lá, né, o sósia do satânico Dr. Nine chegando com aquela pompa dele toda, onde ele vai apresentar, então, as metas ambiciosas, como ele falou daqueles milhões de dólares, quando ele também era presidente do nosso país, né? Agora ele é um interventor que vai lá chegar com as metas ambiciosas que vão simplesmente arrasar com a nação brasileira, tá? E aí que começa todo o terror. Tá? Em outras palavras, com metas absurdas, como as que a gente acabou de ver, né? Como essas para resolver um problema inexistente, porque ninguém vai parar a variabilidade climática do planeta, ninguém, né, que eles travestem de mudança climática como se fosse o homem mudando o clima, ninguém vai parar a variabilidade climática do planeta, ninguém vai bloquear os quadros meteorológicos regionais, como nós estamos vendo agora, porque ninguém está falando das nevascas que já estão acontecendo no norte dos Estados Unidos, né, no Canadá, ninguém fala isso, né? Só fala do calor do Brasil, tá? Então, esse problema inexistente, todas as pessoas no Brasil, todas as empresas, todas as formas de produção da sociedade começarão a serem atacadas diretamente pelo embuste climático com força de lei. Isso começa com um reflexo, né, aí nos municípios e nos estados. E aí já tem eleições, né, pessoal? Tem eleições aí municipais. Veja se o seu candidato está ligado com o embuste climático. Embora a gente saiba que essas eleições são uma enorme fraude, né? Mas veja se o seu candidato está ligado com o embuste climático, né? Tanto do estado quanto do município. No estado agora a gente não vai ter, mas os municípios nós teremos, né? Os vereadores que vão fazer as leis que vão destruir o seu município, né? Além de possíveis outras práticas legais, com muitas aspas, né? Federais, altamente questionáveis e de moralidade extremamente duvidosa. As áreas atingidas diretamente, em seus bolsos, até exaurir o seu dinheiro, né, começam aí com aviação e combustíveis. Pode ter certeza disso. Ah, professor, mas eu não estou nem aí, eu não vou. Né? Ah, combustíveis também não estou nem aí, mas você pega ônibus, não pega? Você não tem o carro, mas você pega ônibus. Então, o ônibus vai ser taxado também. Então, não me venha com essa ideia de Stallone cobra, né? Eu não gosto disso, porque eu não uso esse negócio, então eu não estou nem aí. Né? Stallone cobra lá no filme, quando ele está destruindo o mercado para pegar um bandido, ele fala, não tem problema, eu não faço compras aqui mesmo. Né? Então, esse tipo de desculpa não serve. E veja só, se você está achando que quer aplicar a desculpa Stallone cobra, então vem lá, gás de cozinha. Você não cozinha também na sua casa? Né? Energia elétrica você também não usa? E a produção agrícola, então? Porque se tem combustíveis, combustíveis também vão para as máquinas agrícolas. Então, a produção agrícola, além de ser perseguida por si só, ainda tem os indiretos, né? Ou seja, qualquer coisa que esses vis políticos quiserem colocar na agenda, vão colocar. Eles vão colocar. Então, não tem essa história de que eu não sigo esse segmento, eu não gosto do agronegócio. Não interessa, isso vai cair, vai respingar em todo mundo. Então, pare com essa estupidez. Né? Nós temos que nos unir contra essa fraude. Então, existe uma coisa bem interessante, também paradoxal, do discurso que parece que ninguém vê ou finge que não vê. Tá? Tem uma coisa bem paradoxal, porque se o mundo e os nossos políticos incompetentes, né, principalmente os de esquerda, dizem que a destruição da floresta amazônica é a principal fonte de emissões do Brasil, tá? É legítimo a gente perguntar o que justifica atacar todas as atividades do Brasil. Certo? É muito legítimo você fazer essa pergunta, porque simplesmente não cabe, certo? Não cabe. Porque você tem que atacar tudo. Mas até o Kerry lá, né, o comediante, né, o ministropone de mudanças climáticas, o enviado especial para o clima que passeia pelo mundo inteiro, inclusive com várias acusações de levar informações sigilosas para os iranianos, né? Vocês viram que tem essas denúncias também, aproveitando aí da sua carteirada de ministropone, tem denúncias graves nos Estados Unidos. Então, esses caras
estão decidindo essas coisas a troco de quê? Então, no Brasil, a mesma coisa. Vocês estão decidindo acabar com todo o ciclo produtivo do Brasil, se vocês estão falando, vocês mesmos estão falando, e o mundo inteiro concorda, né? Concorda que é a Amazônia que é o grande problema, que é a grande fonte geradora, imensamente a maior fonte geradora de CO2, né? Porque queimam a floresta, como se a floresta não usasse o CO2 depois, né? Para ela mesma. É uma coisa muito ridícula, patética. Mas aí nós estamos fazendo essa pergunta, ela é totalmente legítima. Questione-se você mesmo. Por que vocês estão destruindo todas as atividades do Brasil se vocês mesmos falam que é a floresta amazônica que é o grande problema? E para isso já tem leis. Para isso já tem leis. Basta vocês fazerem essas leis serem cumpridas. Vocês não precisam fazer mais um arcabouço teórico gigantesco de leis, né, para destruírem o Brasil. Vocês não precisam fazer isso, mas vocês gostam de fazer isso, né? Esse que é o grande problema. Bom, aí chegamos então aí às nossas conclusões, porque as conclusões aqui vão ser bem interessantes. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, então o que eu falo para vocês, nossos políticos são muito competentes, né? Eles nunca leram um termômetro na vida, não sabem nem qual é a composição da atmosfera, mas estão legislando sobre o assunto. Isso é muito sensacional, né? Aprovou, então quando aprovou, as coisas vêm da esquerda, mas a direita também está lá junto, tá? A direitinha também está lá bonitinha, lá aprovando, você não vê um quebra-pau homérico que deveria ter. Tá? Então está lá todo mundo junto, de mãozinhas dadas, aprovou a proposta de projeto de lei que tornarão as metas voluntárias assumidas pelo Brasil contra o aquecimento global obrigatórias. Tá? Então, quando o sósia do satânico Dr. Nine vai chegar lá, ele tem aí um respaldo, tá, gente? Ele tem um respaldo, porque essas coisas assinadas lá fora não têm nenhuma validade, a não ser que voltem aqui, né, e sejam alteradas dentro da lei, né, dentro da nossa lei, dentro da nossa Constituição. Por isso que tem também um outro IDEA, né? O IDEA é o IPCC da legislação das constituições internacionais. Consulte depois aí na internet o IDEA, e você vai ver como eles são um verdadeiro lixo, como eles também estão metidos com coisa de aquecimento global, como mudar as constituições para que as soberanias sejam destruídas. Isso vai fazer parte aí do nosso grande projeto, a mudança climática, geopolítica e a guerra espiritual. Isso vem mais para frente. Né? Então, o ato terrível foi executado pela Câmara dos Deputados em 14 de dezembro de 2022. Então já vai fazer um ano, pessoal, né? Vai fazer um ano. Eu sempre fico observando as datas. Veja lá, 14 de dezembro de 2022. Uma da outra do senhor satânico Dr. Nine, quando fez aí o seu primeiro ou segundo governo, não me lembro quando, foi também dia 23 de dezembro. Tá? 23 de dezembro. Então isso fará com que o Brasil pague uma conta que não deve. É um país pobre, é isso que nós somos, um país pobre, né? Em desenvolvimento, subdesenvolvido, mas em desenvolvimento que nunca chega, pessimamente com indústrias, pessimamente industrializado, pessimamente, né? Que vive mais de mineração. Essa mineração, né? A companhia lá teve 113% de lucro no primeiro trimestre, dinheiro que vai para fora e não fica mais nos cofres públicos, e se não fica nos cofres públicos, o governo vai depois cobrar imposto de você. Né? Você gostou da privatização? Né? Você não aplaudiu pra caramba? Você acha que a privatização no Brasil funciona? Meu Deus do céu. Né? Então tá lá, eles vão falar que a gente vai pagar uma conta que a gente não deve. Então ressalta-se que temas como este, de alta complexidade e também de alta perversidade, né, são sempre aprovados nas piores datas possíveis, em especial se forem próximas do final do ano, quando a guarda da maioria das pessoas e organizações que estão atentas a esses tipos de problemas baixou. As pessoas, nesse momento, ficam aí desguarnecidas, e os caras vão lá e aprovam na calada da noite. É por isso que eu sempre falo, onde estão as evidências? Onde estão as evidências que o homem muda o clima? Onde estão as evidências que o CO2, ainda mais o CO2 rotulado de humano, né, controla a temperatura do ar global média? Onde você viu essa prova? Isso não existe. Né? Onde é que está a evidência número 2 que o CO2 controla o macroclima do planeta? Uma molécula apolar consegue fazer tudo isso. E a terceira evidência que também não tem, me prove que temperatura do ar global média significa alguma coisa. Você consegue descrever todos os quadros meteorológicos, tudo que vai acontecer no clima, no macroclima do planeta Terra. Aonde está essa prova? Ela não existe. Né? E é por isso que a gente sempre traz, essas são as únicas perguntas pertinentes ao tema. CO2 controla a temperatura do ar média global? CO2 controla o macroclima terrestre? E aonde a temperatura do ar média global significa alguma coisa que represente, você determine aí o macroclima terrestre? São as perguntas que a gente faz, e é por isso que nós estamos, né, relançando e encerra
amanhã, na primeira parte desse nosso grande projeto Mudanças Climáticas, Geopolítica e a Guerra Espiritual, a videoaula Mudança Climática Desconstruindo a Hipótese, que já foi lançado há anos atrás e que já tem um adendo 2022, é a chamada primeira parte A. Ela vai até amanhã nesta mega promoção. Não perca, não perca. Você vai entender todos esses fatores para você não ser mais enganado por esse embuste climático. Quero agradecer aos nossos queridos apoiadores que estão sempre aqui nos ajudando no canal, o pessoal que fez contribuição no Vaquinha, Jefferson Lima, Alberto, Everaldo, Lígia e a Silvia, nossos colegas que fazem contribuição no PayPal, o Rubem, muito obrigado, e o pessoal que também faz contribuição na Caixa, né, e junto das lotéricas, o Celso, o Humberto, a Marina e a Maria Tereza. Muito obrigado. Lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês, incluindo também os nossos queridos apoiadores que estão lá no Apoia-se, nossos 19 colaboradores. Eu quero agradecer imensamente as pessoas que mandam para a gente sugestões para o nosso trabalho. E lembrando que a primeira parte também do nosso grande projeto, a primeira parte B, Bases Científicas e Epistemológicas contra a Fraude da Mudança Climática, o lote 1 termina hoje, pessoal, dia 23/11/2023. A partir de amanhã abre o lote 2, que vai do dia 24 de novembro até o dia 23 de dezembro de 2023. E o lote 2 vai ser o lote final, tá? O desconto é um pouquinho menor, mas é o lote final. Depois não teremos mais, tá? Então, esse aqui é o curso também. O curso que vai ficar disponível para vocês durante aí um ano. Bom, então esse foi o nosso tema de hoje, né? Aquecendo aí para a COP28, né? O carnaval fora de época, sempre realizado ao final do ano em algum país exótico, para que delegações do mundo inteiro gastem o dinheiro dos contribuintes dos seus países. Assim, é o seu dinheiro que vai ser gasto para esse embuste climático, onde os caras, além de viajarem com o seu dinheiro, se divertirem bastante, fazerem compras para o Natal, eles vão lá preparar maneiras de como ferrar com a humanidade, como ferrar com todos vocês brasileiros. Realmente é lamentável que a gente chegue num momento da história da humanidade em que um grupo gigantesco de semi-analfabetizados, incompetentes, né, ligados com pseudociência, com pseudopolítica, estão aí a arquitetar um plano minucioso para destruir toda a humanidade. Infelizmente, só mesmo o Jesus aí para nos salvar dessa gente toda. Então, sempre estamos aí em oração fervorosa para que ele nos liberte das garras dessa gente, dessa besta, né? A última cabeça aí da besta que vai ser a ONU. Bom? Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e não esqueçam de se aproveitar as promoções que estão disponíveis aí. Uma vai até hoje e a outra até amanhã. Até mais, pessoal!